Olá, alunos! Neste vídeo eu vou explicar como calcular o módulo ou a norma de um vetor. Lembrando que o módulo indica sempre o comprimento desse vetor. Vamos começar determinando o módulo, então, de vetores no plano. Então, o primeiro caso, nós temos dois pontos que compõem esse vetor. O que esses dois pontos eles indicam? O primeiro sempre indicará a origem desse vetor e o segundo ponto sempre a extremidade final desse vetor. O segundo caso, percebam que nós temos uma estrutura diferente. Eu já tenho escrito aqui o nome do vetor, eu tenho o vetor U, então essa letra com essa flecha em cima indica que nós temos um vetor, e aqui nós temos duas coordenadas, 3 e 4. Quando você tem o vetor já apresentado nessa estrutura, isso significa que o ponto de origem desse vetor coincide com a origem do sistema cartesiano, ou seja, 0 para o x, 0 para o y, se nós estivermos trabalhando no plano. Então vamos ao cálculo do módulo para o nosso primeiro caso. Ponto de origem A, de coordenadas menos 3 e 10, e a outra extremidade, a extremidade final, o ponto B, de coordenadas menos 2 e 3. O módulo ele é dado pela distância entre esses dois pontos, entre o ponto A e o ponto B. Por isso, nós utilizamos a fórmula da distância entre dois pontos. Então, nós podemos escrever, e aqui eu vou chamar o vetor formado por esses dois pontos de vetor V. Como o segundo já é U, vou chamar esse primeiro de vetor V. Então, eu indico módulo desse vetor V. Então, lembrando que o V com a flechinha em cima, entre esse módulo, indicando que nós calcularemos a distância entre o ponto A e o ponto B. Então, esse módulo será dado pela raiz quadrada entre o quadrado da diferença entre o x de um ponto e o x do outro, mais o quadrado da diferença entre o y de um ponto e o y do outro. Como assim? Então, vamos lá, raiz quadrada, agora eu faço o x de um ponto, menos 2, menos o x do outro ponto. Então, essa diferença ao quadrado, mais o quadrado da diferença entre o y de um ponto menos o y do outro ponto. Então, essa diferença ao quadrado, e tudo isso dentro da raiz quadrada. Pronto. Já estruturei aqui o que nós temos que fazer para determinar o módulo desse vetor, de origem em A e extremidade em B. Agora nós desenvolvemos. Então, menos 2 menos menos 3, isso aqui eu tenho jogo de sinal, menos com menos fica mais. Então, menos 2 mais 3 é o mesmo que 1 positivo, então nós teremos 1 ao quadrado, mais 3 menos 10, menos 7, então menos 7 ao quadrado. Tudo dentro da raiz. Continuando, 1 ao quadrado é 1, mais menos 7 ao quadrado, menos 7 vezes menos 7, que dá 49. Então, tudo dentro da raiz. 1 mais 49, 50, então, raiz quadrada de 50. A raiz quadrada de 50 é o mesmo que aproximadamente 7,07. Então, eu posso dizer que o módulo do vetor que tem origem em A e extremidade em B é raiz de 50 ou aproximadamente 7,07.
E aí está feito, então, o cálculo para a determinação do módulo desse vetor. Agora vamos ao segundo caso, o vetor U, em que ele tem componentes 3 para o x e 4 para o y. Lembrando que quando o vetor é escrito nessa estrutura, isso significa que a origem do vetor coincide com a origem do sistema cartesiano, 0 para o x, 0 para o y. Então, nesses casos, o cálculo ele é mais simples. Então, nós podemos fazer direto módulo do vetor U é igual a raiz quadrada do x ao quadrado mais o y ao quadrado. Três ao quadrado, 9. 4 ao quadrado, 16. Então, 9 mais 16 é igual a 25. E raiz quadrada de 25 é igual a 5. Então, nós temos que quando o vetor ele é determinado apenas pelas suas componentes, uma coordenada em x e uma coordenada em y, consideramos, está implícito que a origem desse vetor coincide com a origem do sistema cartesiano, 0 para o x, 0 para o y. Então, no cálculo, utilizando a fórmula, fica muito mais simples. Basta elevarmos o x ao quadrado, somarmos com o y ao quadrado e extrairmos a raiz quadrada dessa soma. Agora vamos ao cálculo do módulo quando estivermos lidando com vetores no espaço. Então, quando estivermos lidando com vetores no espaço, nós teremos sempre coordenadas para o x, coordenadas para o y e coordenadas para o z. Então, eu trago aqui dois vetores. Um indicando a origem, ponto de origem desse vetor, então ponto A, de coordenada 0 para x, 1 para y e 0 para z. E extremidade em B, 2 para x, 0 para y e 3 para z. Sempre respeitando, então, essa ordem. Primeiro x, segundo y e o terceiro é o z. O outro vetor, o vetor U, tem a estrutura que nós vimos anteriormente, apenas com as suas componentes, em x, y e z. Quando não temos a diferenciação entre o ponto de origem e o ponto de extremidade, fica implícito, então, que a origem desse vetor coincide com a origem do sistema. Nesse caso, no espaço, então, a origem seria 0 para o x, 0 para o y e 0 para o z. O cálculo é do mesmo modo que vimos anteriormente, porém agora com 3 coordenadas. Então, vamos chamar o primeiro vetor de vetor v, então, módulo do vetor v. Continue escrevendo o módulo, colocando o vetor entre esses dois segmentos verticais. E nós fazemos a raiz quadrada do quê? O x da extremidade menos o x da origem ao quadrado. Então, 2 menos 0 ao quadrado mais agora o y da extremidade menos o y da origem ao quadrado mais o z da extremidade menos o z da origem. Tudo isso dentro da raiz. E agora nós desenvolvemos. 2 menos 0, 2, então 2 ao quadrado, mais 0 menos 1, menos 1, então menos 1 ao quadrado.
Quando o número for negativo, não se esqueçam de colocá-lo entre parênteses. Mais 3 menos 0, 3, então 3 ao quadrado. Tudo dentro da raiz. Continuando, 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado é 1 positivo. Mais 3 ao quadrado, 9. Tudo dentro da raiz. Por fim, 9 mais 1, 10, mais 4, 14. Então, raiz quadrada de 14. E aí eu posso calcular isso utilizando uma calculadora. Raiz quadrada de 14, aproximadamente 3,74. Então, esse é o módulo do nosso vetor V, com origem no ponto A e extremidade no ponto B. Agora vamos ao cálculo do módulo do vetor U. Que, veja, implicitamente nós temos que a origem desse vetor coincide com a origem do próprio sistema cartesiano, em que o x igual a 0, y igual a 0 e o z também igual a 0. Nesse caso, o módulo do vetor U será calculado fazendo a raiz quadrada da somatória dessas componentes ao quadrado. Então, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Fica mais simples. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. 8 ao quadrado, 64. Então, raiz quadrada de 1 mais 4 mais 64. 64 mais 4, 68. 68 mais 1, 69. Então, raiz quadrada de 69. E aí, utilizando a calculadora, a raiz quadrada de 69 é aproximadamente 8,3. E assim, então, nós determinamos o módulo de vetores tanto no plano quanto no espaço.